Oi, gente! Hoje a gente tá aqui com o Diogo, que não é agrimensor. Diogo, apresente-se pra nós, qual a sua profissão? Ei, meu nome é Diogo, eu sou oceanólogo, então acho que mais uma entrevista para as séries das cursos exóticos, né? Eu sou oceanólogo, formado na FURG, e já aproveitando a deixa, tem uma pequena diferença quer dizer, pequena diferença não, mas é, oceanógrafo e oceanólogo, eles são a mesma coisa, só que a diferença, na verdade, é onde se formou. O oceanólogo se formou na FURG, é a única faculdade de oceanologia no Brasil, e todas as outras faculdades são de oceanografia. Mas aí as diferenças acabam aí, porque de resto são todas iguais, tem o programa são muito parecidos, né? Obviamente tem uma outra diferença, provavelmente, mas de modo geral é a mesma coisa. Inclusive no diário oficial é a mesma coisa. É, eu ia te perguntar isso, qual é a diferença, porque eu sempre ouvi oceanógrafo, acho que é porque eu conheço a maioria aqui da UERJ, se eu não me engano, que tem. Uhum. Então, a maioria que eu conhecia é oceanógrafo, eu não sabia que tinha essa questão do oceanógrafo e oceanólogo. Mas como você foi parar nessa profissão, que eu mesma só conheci quando eu comecei meu estágio na Petrobras? Antes disso, eu não fazia ideia que tinha uma graduação do oceano, digamos assim. Eu sei que tem isso, mas você vai explicar pro pessoal. Então, eu comecei sempre. Eu logo que eu comecei a procurar alguma coisa para fazer, eu fiquei dividido entre medicina veterinária e oceanologia. E sempre eu tive mais afinidade com os oceanos e saber o que tem embaixo. Sempre foi a minha pergunta, o que tem embaixo d'água, né? Mas não querendo entregar a idade, não que faça alguma diferença, mas na verdade eu não tive tanto acesso à internet quando eu comecei, né? Então simplesmente sabia que oceanologia era o estudo dos oceanos. E foi basicamente nisso que eu me embasei para, digamos assim, para entrar nesse mundo da oceanografia. E sempre tive principalmente nos cursos preparatórios, né, dos cursinhos pré-vestibulares, eu sempre, quando eu conversava com alguém, era 80% era que não sabia o que era sonografia e estava prestando vestibular para sonografia. Ou seja, sabia menos do que eu e quando ia conversar é sobre prospecção de petróleo, esse tipo de coisa. Mais perdido do que eu. Mas ainda assim eu fui seguindo e principalmente nas revistas, né, que falam tal faculdade é assim, é assado, deu para ter uma base, uma ideia do que era para entrar nesse mundo. Mas quando eu entrei, eu sabia muito pouco do que realmente era a sonografia. Tinha essa questão, né, de você falar que queria as pessoas estranharem. Acho que isso aí é. Oceano o quê? Ah, mas isso estuda o Uma vez me quê? falaram, cenografia é o que faz cenário, né? Aí eu, não, é oceanografia, ou oceanologia, porque o pessoal sabe muito pouco, assim, infelizmente é muito pouco difundida, né, o que faz e tal. Às vezes a gente vê por exemplo, no canal off, ou quando tem alguma coisa de eventos climáticos e eventualmente aparece um oceanólogo ou oceanóloga. É verdade. Eu conheci quando eu fui fazer o estágio na Petrobras. Então a primeira impressão que eu tive também foi de que era para essa parte de prospecção de petróleo, porque ficavam próximas a gerente de oceanografia e de geodésia. Aí eu falei assim, ah, nossa, mas aí a oceanografia, ver a parte meteorológica, não sei o que. Eu falei, nossa, muito legal. E depois, né, trabalhei com você, com outros oceanógrafos, eu ganhava umas aulinhas, né, para poder entender um pouco, né, porque acho que a oceanografia se assemelha à agrimensura em duas questões, que ninguém conhece. Se você fala o que faz no... Hã? E também tem diversas áreas de trabalho, né? Sim.
não fica focado, não tem um nichozinho ali dentro, tipo, da área, né? Pelo que eu vi, né, das pessoas diversas que eu conheci, eu vi experiências diferentes. Pra você, como foi esse começo, assim, né? Na graduação, você achava que era estudo do mar e tal. Quando você entrou, como é que foi entender melhor as áreas, ver essa parte? Tem uma questão de biologia também. Como é que foi esse primeiro contato com o oceano? O primeiro ano eu acho que deve ser, acho que muito parecido com o primeiro ano de muitas faculdades, que é um banho de água fria, né? Cálculo, meu primeiro ano era cálculo, era álgebra, química geral, então pouca coisa assim a gente tinha, era muito ferramentas para trabalhar em outras máquinas que a gente não sabia muito bem lá no início onde é que isso ia ser aplicado. Mas logo no primeiro ano a gente tem as disciplinas introdutórias que comentam, que dão assim uma abrangência, né, sobre o curso. E aí a gente foi vendo, né, eu e meus colegas, eu fui vendo como a oceanografia ela é dividida, né? Ela é dividida em 4 grandes áreas, né? Oceanografia química, oceanografia biológica, oceanografia física e oceanografia geológica. Falei? Química, física, biológica e geológica. E, claro, aí dentro delas vai se ramificando e tem milhões de áreas, né? São universos, cada uma delas é um universo, assim, né? E elas, basicamente, a oceanografia, como é que ela funciona? Ela integra, né? Ela, por exemplo, mas e a biologia? A biologia marinha? Sim, a biologia, ela abrange a biologia, mas no momento em que precisa ver como a química dos oceanos trabalha com a biologia, né? Questão de fertilidade dos oceanos, que está muito em alta agora, né? Questão de oxigênio, a acidificação dos oceanos, como isso aí altera a biologia. Por exemplo, né? A física, a oceanografia física, por exemplo, ela pega e ela é como se fosse o motor dos oceanos, né? O motor do planeta praticamente, porque ela recebe energia do Sol, ou seja, o combustível, e o oceano é que vai comandar como é que funciona toda a dinâmica climática do planeta. Então isso aí é muito interessante. Aí como é que funcionam as correntes, como é que elas oscilam ao longo do tempo, a oceanografia geológica, que é como tu tem, como se fosse, por exemplo, usar uma panela, né? Tu tem uma panela e ela vai te dizer mais ou menos como é que vai ficar o teu bolo, né? Então, como é o formato do oceano, é mais ou menos, ele vai, o tamanho dos oceanos, né, das bacias oceânicas, Atlântico, Pacífico, Índico, Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, como é que cada um é um estágio, né, do planeta. É um mar que está bem, entra numa senescência, né, e então a gente consegue ter uma noção de como é que eram vários estágios do planeta no estágio atual que a gente tem, né? Então, isso aí vai mudando, tem, né, diversos eventos e tal. Então, assim, é apaixonante, eu me perco nas conversas, assim, porque eu vou começando a encaixar uma coisa na outra. E isso aí é um pequeno exemplo de várias coisas, né? Então, isso é que é legal, que eu acho que a palavra-chave da oceanografia é interdisciplinaridade, né? Ele integra e ele, para explicar uma coisa, ele traz coisas de diversas áreas. Então, isso é que é muito legal. Eu acho que isso foi uma das coisas que me fez ter muita curiosidade, porque eu lembro quando eu tava não sei qual barco, mas a gente foi fazer um CTD, aí a questão da temperatura, como foi diferenciando e tal, foi até 2.000 metros, enfim. Aí o João foi me explicar. O João é um oceanógrafo que trabalhou com a gente no outro projeto, ele veio me explicar o tipo de coluna que tinha, aí o que tipo de vida tinha ali. Aí ele me mostrou um mapa lá que diz as correntes, o tempo que ia mudar, não sei o que. E a gente vê também essa felicidade do oceanógrafo de falar, de explicar. E eu sou curiosa, então ele falando, mas como é que funciona isso? Mas por que não sei o que lá? Então, é isso que você falou, da questão física e química, eu acho que
mexe bastante, não só com a parte das estações e tudo, mas também com, pelo menos para a área que a gente trabalha, né, de petróleo, para a gente fazer esse mapeamento, isso dá uma interferência bacana também nos resultados para a gente. Tanto é que a gente faz CTD para ver a Sim. temperatura, salinidade, tudo isso é uma parte química que responde, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou, da parte de ser o começo, né, de tudo, né? Porque é Uhum. o fundo do mar não tá mudando tanto assim. Em alguns Sim. lugares não mudou ainda, né? Uhum. Isso é muito curioso mesmo. Agora já vou olhar para os dados de sonar de maneira diferente. Eu penso, nunca passou ninguém aqui. O que que aconteceu aqui antes? É, o que estava acontecendo? Mas aí dentro da faculdade você teve esses quatro viés assim para você se decidir. Dentro da faculdade para você, como é que funciona a questão de estágio, monitoria, diretório, essa parte mais acadêmica? Para você tem alguma coisa mais específica para oceanografia? Eu acho que tem questões vocês têm que fazer navegação e tal. Como é que funciona essa dinâmica acadêmica? Assim, isso é uma peculiaridade ou uma característica da FURG, no caso aqui, a Fundação Universidade do Rio Grande, antigamente chamada desse jeito, agora ela é a Universidade Federal do Rio Grande, e ela tem um viés mais acadêmico, né, mais voltado para pesquisa. Então, dentro da oceanografia, da oceanologia, ela tem vários laboratórios, né, dentro dos departamentos, né, dentro do Instituto de Oceanografia, então é dividido em departamentos e assim e cada laboratório ele tem um tema, digamos assim, né? Então, dentro do laboratório de oceanografia geológica, o LOG, né, Laboratório de Oceanografia Geológica, ele tem diversos outros laboratórios, né, de geoquímica, geofísica, uh, morfodinâmica costeira e assim por diante, né? Então, e também tem gerenciamento costeiro dentro desse. Atualmente eu não sei como é que está a organização, mas que aí já entra a questão de gerenciamento costeiro mesmo, como é que vai ser, como é que é organizado o desenvolvimento e tal, né? E a organização da orla e coisas afins. Então, o, o aluno ele entra e à medida que ele vai se identificando com as áreas ou conhecendo, né, ele entra em contato com os professores e aí ele responsáveis por cada laboratório, né, e aí lá ele começa a participar, entra numa bolsa de iniciação científica, quando tem, né, quando não tem já é mais complicado. Eu peguei uma fase muito boa que tinha muita bolsa e então isso aí ajudou muito, né? Agora o que acaba acontecendo que eu observei é que muitas vezes o aluno ele entra num laboratório e ele vai começando ele vai desenvolvendo o seu trabalho e ele acaba não provando de outras fontes, que inclusive foi comentado na entrevista, na outra entrevista que tu fez, que acaba que fica muito direcionado o seu, não sei, o seu gosto por oceanografia em oceanografia geológica ou biológica ou física ou química, né? Então acaba que não sai muito disso, né? E quando sai, são poucos os que saem, né? Aconteceu isso comigo, eu fazia oceanografia geológica, trabalhava com ecologia de macroinvertebrados bentônicos, organismos associados a fungos, né? É, camarão, marisco, esse tipo de coisa, esse tipo de organismo. E fiz a minha graduação, por exemplo, nesse laboratório. Até então, eu só tive uma oportunidade, eu só tive uma outra experiência, que foi trabalhar com elasmobrancos, tubarões. Então, eu acabei que, não sei se foi por falta de estímulo ou a própria vontade minha de procurar, tentar outras
outras experiências em outros laboratórios. E acabou que eu fui indo por aquela trilha, fui me especificando, né, de certo modo, e quando eu vi assim, mas o mercado de trabalho, ele não absorve tanto nessa área que eu tô. Então, essa área aí vai entrando, normalmente o pessoal faz mestrado, faz doutorado, por falta de opção mesmo no mercado de trabalho para ser absorvido no que sabe fazer. Então, acaba que não resta, parece que não existe uma outra opção, uma outra escolha a não ser seguir nessa vida acadêmica. E a FURG tem muito dessa característica. Ela é muito acadêmica, ela é muito voltada para a pesquisa. Inclusive, professores com quem eu conversei, eles falaram que eu sinto falta de ter mais, digamos, mais trabalho, mais consultoria. A FURG a oceanografia da FURG tem uma empresa júnior, a Ecoservice. Hoje eu me arrependo de não ter tido mais contato, inclusive não me arrependo de não ter tido tanto contato com outros laboratórios para ir provando e saber o que eu realmente quero. Porque só provando a gente sabe se gosta daquilo ou não, né? Eu acho que na Oceano tem a moto maravilhosa. Como na agrimensura, várias áreas, né? Até comentei em outros com a Natália e com a Eric também, a gente comentou bastante que você vai um pouco para o geoprocessamento, você vai para cartografia, você vai para geodésia, você consegue dividir um pouco as áreas. Bem ou mal, assim, elas acabam sendo interligadas, mas você consegue provar de tudo dentro da graduação, assim, não tem esse viés tão focado. Mas é claro que quando você vai fazer o IC, você acaba tendendo para aquilo e fica pesquisando, segue a pesquisa. E aí o pessoal que gosta, né, que é envolvido nessa parte de pesquisa, acaba indo pesquisar mestrado, doutorado e seguindo como pesquisador, né? Porque o mercado também não é muito. O mercado não tá muito solícito para ninguém, na real, né? Sim. Mas, assim, é uma área que também necessita de muita pesquisa, né? Muita coisa que ninguém conhece ainda, tem muita coisa pra gente pesquisar. Infelizmente, não. Acredito que para o oceano também, né? Para a agrimensura não é muito valorizado. A pesquisa no país não é muito valorizada. Mas tem essa importância em particular. Eu não sabia que tinha empresa júnior de oceano. Eu sou, né, cria de empresa júnior, ratinha de empresa júnior na cidade de agrimensuras e da área geodésica, assim, geomática, essa parte eu conheço quase todas, eu já ouvi falar. Na empresa júnior na agrimensura, a gente prestava serviços de topografia, que acaba sendo o carro-chefe. Na oceanografia, assim, sei que você não conviveu, mas você tem noção de qual era o serviço. Você falou da questão da consultoria também. Na faculdade, na rural, a gente tinha um pouco disso, de alguns professores, chamavam os alunos para prestar algumas consultorias, principalmente quando veio o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que tipo, todo mundo queria fazer, então a gente acabou trabalhando bastante com essa questão de consultoria. Não sempre botando a mão na massa. Como é que funcionava assim, esses trabalhos que vocês podiam ter já durante a faculdade? Os trabalhos basicamente eram de consultoria ambiental, né, e voltadas ao mundo aquático, digamos assim, né? Muito trabalho também agora me fugiu a palavra, muito trabalho de educação ambiental, né, voltado à preservação, ao impacto que a conduta da sociedade tem. Então, principalmente em escolas de ensino fundamental da região aqui, né? Porque aqui eu acho que 80% do povo da Oceano, ele fica no balneário da praia, do cassino, né? Então, acaba tendo muito contato e muita ligação com a região, com essa parte da praia, né? Então, as escolas de ensino fundamental, as escolas municipais aqui, elas, então, tinha muito contato, muitos trabalhos, né, de educação ambiental.
E 80%, eu acho, do trabalho é de monitoramento ambiental. Eu participei, enquanto trabalhava no laboratório de ecologia de macroinvertebrados bentônicos, eu participei do monitoramento ambiental do Porto de Rio Grande. Então, que era uma prestação de serviço que a FURG fazia para o Porto. A FURG era contratada, né, por um convênio, para fazer o monitoramento ambiental do Porto. Então, a minha parte era fazer o monitoramento de comunidades bentônicas. Assim como tinha um laboratório de geoquímica, que fazia o monitoramento do sedimento e da contaminação do sedimento, contaminação da água, o laboratório de oceanografia química, o laboratório de oceanografia, aí dentro da oceanografia biológica, por exemplo, aí tinha a fauna que não estava associada a fundos, né, coluna d'água, que mais, e assim por diante, na verdade. Então, esse foi o contato técnico que eu tive com a oceanografia, né? Sabia que tinha muita gente que trabalhava sabia que tinha gente que trabalhava com batimetria e testemunho e esse tipo de coisa, mas era uma coisa que eu não tinha procurado. Não é que eu não sabia quem procurar, mas eu não tinha. Como eu já trabalhava no laboratório, eu pensava assim, não, mudar de área não vai ser uma boa e tal. A questão da zona de conforto, né? Tipo, mudar completamente a minha forma de pensar ou a forma de aprender alguma coisa. E na verdade não é bem assim, né? Não funciona assim. Imagina. E quando foi o seu ingresso no mercado de trabalho, você não conseguiu manter essa zona de conforto da IC ou você foi para outro lado completamente diferente? Quando você se formou, você se permitiu conhecer outros lados da oceanografia, da oceanologia, outros trabalhos? Como é que foi assim, sair desse mundinho ali da faculdade? Então, quando eu terminei a faculdade, eu trabalhava ainda no laboratório de macroinvertebrados bentônicos e eu tive a oportunidade de continuar trabalhando lá como bolsista do monitoramento do Porto, um bolsista técnico, né? E aí eu trabalhei, acho que mais um ano ou dois, e aí eu comecei a ver que ia ser complicado para mim seguir nessa forma, né? Eu tinha um ambiente muito bom no laboratório, tenho amigos até hoje lá, mas eu via que aquilo ali não, eu ia ter que achar uma outra coisa para fazer, né? E na falta de opções, né? Na falta não na falta de opções, mas na falta de ideias, eu parti para o mestrado, né? Eu fiz provas para os dois programas, os dois principais programas de mestrado da FURG. E acabei passando no programa que não era o que eu estava acostumado, que era de oceanografia física, química e geológica. E acabei que não passei para oceanografia biológica. E aí durante o estudo para fazer a prova e tal, eu me peguei assim, pô, eu gosto muito mais de estudar isso. Eu me identifico muito mais, eu tenho muito mais facilidade com isso. E aí, nessa transição, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar no laboratório de oceanografia geológica, né, fazer o meu mestrado com oceanografia geológica e com interpretação sísmica. E foi assim, foi uma virada absurda, né? Foi algo muito radical. E aí eu tive contato com o meu orientador, né? Eu fiz contato com o meu orientador e ele falou assim, olha, vai ser difícil porque tu vai ter que correr muito atrás, né? Porque não tem um professor específico para isso aqui, né? A gente vai precisar achar um orientador e tal. E aí nisso aí eu mergulhei e aprendi muito sozinho. Foi legal porque me tirou da zona de conforto, mas foi assim, não, agora resolve por ti mesmo. Não, eu queria
entendeu? É quando a gente estuda por obrigação alguma coisa e como a gente estuda porque a gente quer aprender aquilo. Então foi muito legal, me mostrou o quão capaz um oceanógrafo é, e assim como um agrimensor, provavelmente, qualquer pessoa dentro do seu curso consegue mudar de área dentro do seu curso, porque durante o curso a gente vê as diversas áreas, sabe aonde procurar. E isso é uma coisa que eu incentivo qualquer pessoa, sabe? Meus colegas, qualquer área. Eu penso assim, se tem uma certa afinidade, com certeza vai ser mais fácil, né? Mas a gente não é burro, entendeu? As pessoas não são burras. Eu tenho isso muito nítido na minha cabeça. Se a pessoa ela quer e ela tem vontade de aprender, por que não? Entendeu? E Eu eu acho acho que que tem que se tem arriscar, que né? tem que se arriscar e obviamente tem que ser incentivado também. Não adianta pensar assim, pá, eu vou mudar de área, mas e aí a primeira, hora é difícil. Eu acho que não é muito para ti. Pô, a pessoa perde a vontade, perde a vontade. Então, eu sou muito incentivador para qualquer coisa, assim, de mudar radicalmente. Eu acho que as pessoas são muito capazes. Eu tive contato com umas oceanógrafas num curso que eu fiz para MMO, que é Observador de Mamíferos Marinhos, e elas me perguntaram assim, agora que você está trabalhando com isso e tal, e como é que é? E eu falei, olha, eu só queria aprender, porque oceanógrafo a gente já é. Agora, se quer mudar de área, a gente sabe o que precisa fazer. A gente não tem aquilo ali habilitado já na nossa cabeça, mas a gente sabe aonde procurar, quem procurar, sabe quem é que dá curso, esse tipo de coisa. E é uma questão de querer aprender. Todo mundo é capaz, eu acho. Eu acho assim que a pessoa só não é capaz se ela não quiser. Foi o que você falou também. A gente não tem tanto apoio, né, ao ensino no nosso país de modo geral, mas você se permitindo, você consegue descobrir outras áreas, outras coisas que você também acaba gostando. Eu, por exemplo, né, nasci em Macaé, Macaé vivia em função da Petrobras, assim, tipo a Petrobras, Uhum. petróleo, não sei o quê. Eu falei assim, ai, nunca que eu vou trabalhar com isso, não quero. Fiz um teste vocacional, deu agrimensura. Eu falei, quero fazer agrimensura, quero construir estrada, de terreno, é isso que eu vou fazer, eu quero isso, pá. E aí fiz a graduação, fui fazer o estágio na Petrobras e falei, meu Deus, olha como a agrimensura pode funcionar com posicionamento, para obter petróleo e tal. Eu falei, caraca, tipo, todo o preconceito que eu tinha da realidade, né, da Uhum. cidade foi totalmente desmistificado, porque eu me arrisquei em fazer um estágio, né, para conhecer uma nova área e acabei, né, me apaixonando e indo para outras áreas dentro ali daquele ramo, né? E acho que se você falou, realmente o mais importante é você ter essa coragem de se arriscar. Porque imagina se você tivesse, não passou, você passou por outro lado, mas tipo, ai, mas eu não trabalhei com isso antes, eu não sei, melhor não. Que você poderia estar fazendo aí, né? É complicado, a gente precisa. Aí acaba que o primeiro obstáculo que a gente iria encarar, que é vou começar alguma coisa nova, a gente já se impõe um primeiro obstáculo que é eu não vou conseguir. E isso aí, pô, acaba com a moral do time, né? Acaba que a gente não tem, pô, é que nem vai ser difícil ou não vai ser fácil, entendeu? As palavras têm muito poder, né, para na nossa na nossa cabeça. Então, eu acho que eu falo para qualquer pessoa, olha, tu quer mudar de área, vai em frente, vai em frente. Eu acho que obviamente não é simplesmente vou mudar de área. Não, planeja, né? Planejar. Vou mudar de área. O que aquela área faz? Onde é que eu posso me encaixar? Onde é que eu posso aproveitar o conhecimento que eu já tenho para conseguir otimizar isso daí, ter um diferencial nessa área, né? E não tem mistério, é estudar, nada vem Meter a cara. assim.
aí meter a cara. E atualmente a gente tem muita oferta, a gente tem um contato muito grande com conhecimento, né? A gente, pô, tem internet a nosso favor. A gente pesquisa, a gente consegue pesquisar, a gente tem uma rede de contatos absurda que se a gente for parar para pensar uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, não existia, né? É, eu acho que isso. Até mais, até menos do que isso. Se a gente for parar para pensar, Sim, sim. pré-Orkut, a gente não tinha contato com outras pessoas. É verdade. Era o número que a gente tinha no nosso celular, né? E olhe lá, né? A gente vivia muito aquele nicho, aquele ciclo, assim. E aí a internet, a globalização, né? Possibilita a gente a ter esse contato. E eu acho que a gente, né? A gente trabalhou junto. Foi nessa área que a gente atua, né, do petróleo, a gente consegue ver uma área muito multidisciplinar, muito, que só Uhum. funciona sendo multidisciplinar. Então isso é muito legal porque eu, né, conheci outras profissões e vi quanto tipo aquelas profissões podem trabalhar em conjunto com a minha para ter um objetivo comum, seja no tipo, projeto que a gente estava de mapeamento e ou seja para inspeção, enfim, a gente acaba trabalhando junto todas essas formações e acaba se tendo um olhar, né, olhando um pouquinho para uma outra profissão, pensando em mudar um pouco esse aí mais meu lado, assim, que estou assim um pouco tentada, né, a geofísica é tão legal, oceanografia eu sempre gostei de mar, por que não dá aquela dúvida e só falta o se arriscar mesmo, né? Eu acho que, como você falou, a primeira coisa é a gente não se colocar como um obstáculo, né? Como nós mesmos, tipo, não sei, não. Vai, tenta. E como você falou, o contato, né? Graças a Deus, tipo assim, eu hoje tenho vários oceanógrafos, geólogos, geofísicos que eu posso conversar e tirar dúvida, e tá sendo muito legal fazer isso com você, ou fazer com outras pessoas, porque acho que é interessante para esclarecer essa profissão para outras pessoas também, e para, né, a maioria das pessoas que me acompanham são da agrimensura também, vem que tem um outro lado que agrega a nossa profissão. Por exemplo, a batimetria a gente vê um pouquinho na faculdade, faz. Mas assim, depois que eu comecei a trabalhar offshore, que eu tive contato com um geofísico, com oceanógrafo, com geólogo, eu vi a batimetria de uma outra maneira. A batimetria que a gente vê na agrimensura é muito superficial. Quando você tem esse contato dela em outras áreas, a gente vê que, nossa, é muito mais do que isso, sabe? É esse saber agregar as formações, as graduações. Eu sei mais da área de agrimensura, né? Como foi a minha vivência acadêmica. Não sei como é a oceanografia e queria que você tirasse essa dúvida. Assim, a Oceano é um curso majoritariamente masculino, feminino, rola um pouco de machismo, igual na agrimensura. Você não viveu essas questões, mas como você percebe o curso dessa maneira, assim? É, o, é um curso bem dividido, né? É um número parecido, assim, que eu lembro da época da minha graduação, quando eu entrei, não era muito discrepante o número, né? A comparação entre homens e mulheres, assim, número de homens e número de mulheres. Mas o que eu acompanhei depois, à medida que eu fui terminando o curso, e aí eu acabei voltando para a graduação, quando eu fiz mestrado, na forma do estágio docência, então eu pude observar, eu dei aula para o primeiro ano, né, os primeiros 2 semestres, eu acho que eu peguei o segundo semestre do curso, e peguei os últimos semestres também, né? Dei aula para os últimos semestres e observei um número maior de mulheres, um público feminino mais numeroso, assim, principalmente no final do curso. Ah, se tem algum motivo, assim, eu desconheço, mas eu As observei um número sobreviventes. maior de mulheres. É, eu não realmente tinha essa dúvida porque eu conheço um número muito equiparado de oceanógrafos, mulheres e homens, assim. Eu acho que tipo, de mulher eu conheço a Fabiana, a Aline, aí tem você, o João, tem mais um pessoal que eu conheci quando eu fiz estágio na Petrobras também, tipo, são sempre eu consigo
botar um padrão, não consigo ver uma maioria, assim, né? Como a gente vê na agrimensura. Já nesse mercado que a gente tá, offshore, assim, nessa parte, você acha que é um mercado que acaba sendo mais direcionado para quem não quis dar continuidade na pesquisa, para quem se viu mais curioso? Como é que você acha que desperta essa vontade para ir para esse outro mercado? O mercado, eu acho que o mercado de trabalho, ele para a oceanografia, é, eu acho que vai muito da onde a pessoa se formou. Porque eu vejo assim, que na FURG é muito da pesquisa. É mestrado, doutorado, pós-doc e assim por diante. Enquanto que outras faculdades, elas tinham um viés mais técnico para trabalho, para o mercado de trabalho mesmo, né? E então eu acho que varia muito da formação da pessoa, onde a pessoa se formou. Eu acho que basicamente em função disso. Obviamente, né, se a pessoa ela tendo contato com com os dois lados, né, o lado da pesquisa e o lado do trabalho, eu acho que acaba rolando uma identificação, mas não sei assim se tem um motivo específico mesmo. Assim. Eu mudei e gostei muito de mudar. Eu gosto da pesquisa porque a pesquisa ela parece que é um trabalho, isso a minha opinião, né? Para mim a pesquisa é como se fosse para um bem maior. A gente trabalha, a gente desenvolve, a gente acaba dando um retorno para a nossa formação, né? Então a pesquisa ela possibilita melhorar a tecnologia sobre o assunto que a gente trabalha, né? Então existe como é que eu posso explicar? É como se a gente prestasse contas do que a gente aprendeu, né? A gente ajuda o curso a crescer, né? A área da oceanografia a crescer, né? Em compensação, a parte técnica, eu acho que é uma parte que alimenta muito a pesquisa, tanto porque a pesquisa até há um tempo atrás a Petrobras era quem financiava boa parte dos projetos, né? Então, só que a Petrobras ela precisa, no caso, né, ela precisa ter dinheiro para fazer isso, né? Desenvolver e tudo mais. E a pesquisa acaba alimentando a Petrobras também, tanto que a Petrobras chegou no estágio de perfuração de poços profundos, que é referência no mundo, né? Isso é verdade. Eu até conversei sobre isso mais cedo com o Loran também. Um colega de agrimensura, ele fez mestrado na Unesp e está fazendo doutorado agora. Ele falou que demorou um pouco para se identificar como pesquisador, né? Porque tem esse preconceito em geral e a falta de investimento. Mas realmente é o que você falou, é um bem maior. Eu até brinquei com ele, falei, continua aí pesquisando geodésia para facilitar o meu trabalho. Porque eu já tenho uma pegada mais Exatamente. profissional, mais técnica. Eu falei assim, continua aí pesquisando, porque é o que ele tá fazendo lá, o que, enfim, outras pessoas estão fazendo, que vai gerando facilita o nosso trabalho, né, para quem tá trabalhando, sim. Na realidade, eu vejo muito isso. E falta um pouco falta um pouco não, falta bastante dessa questão do investimento. Mas é uma área bem legal, assim, imagino. Eu não conhecia, eu não sabia que tinha essas quatro vertentes de moto de oceano. Pra mim também era assim, como eu falei, eu tenho pouco contato, mas eu não sabia que tinha essa divisão e não sei qual área escolheria na faculdade também. Se tivesse que escolher um laboratório, tipo, se fosse com a minha cabeça de, né, tô fazendo acho que 10 anos que eu entrei na faculdade já, meu Deus. Ia ser uma outra, talvez fosse uma outra escolha. A minha cabeça hoje, com a experiência que eu tenho de trabalho, também seria completamente Uhum. diferente, assim. Então acho que com certeza a vivência faz diferença. Eu queria que você desse um recado para quem quer ir embarcar no oceano, quem, como eu, já tem formação em outra área, ou para quem ainda está naquela dúvida de não é mais vestibular, de escolher o que vai fazer, escolher no Enem, qual curso, qual lugar ir. E sim, vale a pena a gente se mudar aí para o Rio Grande para estudar na FURGS, como é que é?
Ah, eu acho que o negócio é provar. Quanto mais a gente prova, mais a gente sabe o que gosta e o que não gosta. Que é o mais importante, é saber o que não gosta. Porque a gente consegue eliminar algumas vertentes da nossa imaginação que a gente pensa o que vai ser e não é. Muita gente entra, por exemplo, na oceanografia achando que vai ser médico de baleia, vai ser cuidar de golfinho, abraçar plantas e, sabe, montar Não, não cuida tartaruga. de golfinho? Não quero mais. Cancela. Tchau. Tem de tudo, tem de tudo. Então, assim, e não necessariamente. Acaba que quando tem o banho de água fria, né, que a gente pensa, pá, quando é que eu começo a mergulhar? Quando é que é a cadeira de surfar na praia? Sabe? Quando é que a gente vai fazer aula de campo para surfar? E não é bem assim, né? É legal a oceanografia, eu acho muito legal, porque tem tanta área para assim, para ser encaixado, né? Que facilita, né? Agora tem que pesquisar muito, né? Tipo, tem que pesquisar um mínimo, pelo menos, para saber o que que vai ser encaixado, né? E o que eu falo para o pessoal que quer embarcar tem que ter, eu acho que um parafuso a menos, talvez, porque não é fácil. A gente sabe, nós dois, né? E quem embarcou conosco sabe que não é fácil. São 12 horas de trabalho, né? Isso aí pode até fazer uma série de entrevistas para como é que é a vida de embarcado, né? É, acho que Mas só funciona mesmo quando a galera é toda sem um parafuso, porque aí vai se encaixando ali o negócio funciona. é, Porque se que aí tivesse um alguém. parafuso complemento do outro. É verdade, se tivesse alguém um pouquinho fora, não, não ia dar. E e para complementar a pergunta que tu me fez a respeito do machismo, né? Obviamente tem, né? Não tem como dizer que não tem. Isso aí eu acho que é tão estrutural na sociedade como um todo que não dá para dizer que não tem. Infelizmente tem, mas eu tive contato com muitas pesquisadoras e muitas colegas e que elas estão fazendo assim um trabalho bem forte nisso, né, para desmistificar esse negócio de que campo, como tu falou na nossa entrevista, que campo é coisa para homem e que é peso e esse tipo de coisa tem que ser homem e tal. Então isso aí é bem legal, assim, eu apoio porque não tem nada a ver, né? E também tem a questão das áreas, né? Que afinidade com a mulher tem mais afinidade com oceanografia biológica. E eu vejo assim que tem muita mulher que é porrada em áreas que muita gente diria que isso aí é coisa para homem e tal. E que fazem um trabalho que não tem nada a ver com esse tipo de pensamento. Mas, infelizmente, tem. Eu observei esse tipo de comportamento já, prefiro ir a campo com homem do que com mulher, porque mulher é assim, mulher é assado, mulher tem mimimi, esse tipo de coisa ridícula, né? Eu acho que a área costeira, né, a parte de. Pelo que eu conversei com a galera que embarcou comigo a última vez, a gente comentaram muito essa área costeira é muito roots, é muito pauleira, o barco não tem conforto, não sei o que, não é pra mulher. Aí eu imagino que essa seja uma área que deva ter esse questionamentozinho, tipo assim, é muito roots, você vai aguentar. E vai de além de aguentar, né? Vai de saber atuar ali. E você falou Sim. sobre. Pode falar. Não, e também a própria questão do embarque, né? Embarques, muitas vezes o barco não é grande e aí acaba que, por exemplo, para entrar uma ou duas mulheres, porque o próprio mercado de trabalho não, eu acho que ainda, pela minha lógica, não chegaram ainda as mulheres por causa dessa barreira imposta de que isso aí é coisa para homens, esse tipo de coisa, mas
eu tenho certeza que vai chegar e o número de mulheres vai aumentar. Mas por enquanto eu vejo assim que por terem poucas mulheres, elas não são chamadas para os embarques, porque precisa ter um camarote dedicado, né, para elas, e muitas vezes o camarote ele não vai ser lotado pelas mulheres. Então acaba que muitas vezes elas não são chamadas porque um camarote que poderia ter 4 homens são 2 mulheres, então é menos 2 pessoas para trabalhar. E não teriam as 4 mulheres para lotar. Então, esse tipo de coisa, assim, é o que eu vejo acontecer, né? Eu acho que não só na área de oceano também não. A gente trabalhou junto no último projeto, eu acredito, até conversei com alguns colegas que trabalharam com a gente, que a gente foi bem privilegiada em relação à quantidade de mulher no projeto. Ainda tendo algumas diferenciações, né, de mulher ficar mais no processamento, não na operação, tirando as nossas big boys aí, a Alison, que é tipo um exemplo top na balada. Sim. Mas a gente também viu isso, assim, de algumas etapas, até na parte de águas rasas, o pessoal prefere mais homem, porque tem mais facilidade, rola um pouco disso ainda. Eu acho que a questão vai independente da profissão, o machismo tá nessa questão de embarcar, né? Você falou, Diogo, pra gente pesquisar bastante antes de ingressar, né? Fazer uma pesquisa. Tem algum oceanógrafo ou oceanógrafa que você, tipo assim, uma pessoa que eu admiro, já li artigo, já vi o currículo dela, enfim, é uma pessoa que dá um feedback bacana e ensina pra gente um pouquinho. Tem alguém assim pra gente deixar o pessoal pesquisar? Poxa, eu diria que o Jacques Cousteau, que é o deus da oceanografia, digamos assim, né? Foi quem começou tudo e tal. Mas tem, para cada área, tem um seu expoente, né? Mas eu diria que eu não teria assim um expoente para indicar, na verdade, né? Eu acho que a oceanografia, por ser tão interdisciplinar, eu acho que uma pesquisa rápida já vai dar para ter uma ideia e tal. Eu eu tenho assim, e tem um detalhe, né, que eu acho que afeta um pouco isso, porque no Brasil a sonografia ela é as 4 áreas, né? Mas normalmente quando a gente pesquisa oceanografia e pesquisa oceanografia lá fora, é muito voltada para a oceanografia física. Então, o oceanógrafo, ele é um oceanógrafo físico, que entende de CTD, muito de instrumentação e muito da física da oceanografia. Enquanto que quando a gente fala assim, eu trabalho com oceanografia geológica, é como se fosse um geólogo que trabalha com geologia marinha. Ou um biólogo que trabalha com biologia marinha. Então, acaba que, não sei, não me vem ninguém à mente, assim, não me vem um nome, assim, que eu possa dizer, olha, procura pelo fulano, sabe? Eu acho que isso talvez dificulte, assim, para encontrar a referência no curso, entendeu? Eu acho que é um pouquinho também como na agrimensura a gente tem alguns nomes bem, tipo, tops e também na geofísica, né? Uma área que eu tô conhecendo um pouco mais, assim, não tem muito o nome, assim, tem Uhum. as áreas. Mas então a gente pode falar para quem tiver alguma dúvida, mandar mensagem para você mesmo para tirar Com aí, certeza. para dar esse norte aí pra galera. Diogo, muito Uhum. obrigada por ter topado essa ideia aí de conversar, por me contar também, né? Outras pessoas vão ver, mas por me contar um pouquinho mais dessa área da oceanografia. Eu aprendi bastante coisas que eu não sabia. E acho que é muito bacana a gente conversar sobre isso, sobre as outras áreas, para quem tá escolhendo e para quem também não tá feliz no que tá fazendo e quer desbravar outros mares por aí. Péssimo trocadilho, mas enfim. Ou não, excelente. É isso aí, muito obrigada. Se tiver alguma coisa aí pra falar. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho muito importante esse tipo de contato,
de passar a experiência da vida do durante e o pós-faculdade. Eu acho que isso é muito importante, porque muita gente, quando pergunta, como é que é tal coisa? E aí a gente vai muito da fórmula pronta, né? O que é a oceanografia? Aí eu falo, a oceanografia são as 4 áreas que integram, que se integram e que se complementam, mas tá aí, e aí? E aí sempre precisa, né? E o mercado de trabalho e tal, e como é que... Só que ninguém pergunta como é que foi? Tu teve que fazer isso, teve que fazer aquilo? Tipo, são poucas as perguntas, né? E principalmente para essas faculdades exóticas que a gente escolheu, né? E então eu acho que é muito importante trocar essa ideia para, não sei, criar uma... São, acho que, pequenos postes que a gente vai acendendo para iluminar um caminho, seja para pessoas seguirem aquele caminho ou não seguirem aquele caminho, para esclarecer, sabe? Porque o não gostar não é um problema. Não é, eu não gosto de oceanografia. Beleza. É importante saber disso, né? Para não ter uma decepção, né? E conseguir dedicar o seu esforço, porque eu acho assim, tu comentou da questão do vestibular e atualmente o Enem, a gente é muito novo para escolher o que a gente vai fazer. A gente é muito imaturo para escolher o que a gente vai fazer. Nos falta maturidade. Porque, imagina, 16, 17, 18 anos, a gente precisa saber o que vai fazer e aquilo ali vai ser a nossa vida dali para frente. E é dureza, é dureza. É dureza. Eu, em diversos momentos na sonografia, eu pensei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu acho que isso aí é uma pergunta que todo mundo se faz durante o curso, né? Eu tô fazendo isso aqui, por que eu estou fazendo isso aqui? A gente nem lembra mais por que entrou naquela furada, né? Ou não, né? Mas eu acho que é muito importante esse contato. Independente em que fase da vida a pessoa está, se saber as experiências, tanto de quem saiu e o que está procurando fazer, o que eu quero fazer a partir de agora, quanto pessoas que já estão no segundo passo ali, que iniciando no mercado de trabalho, ou pessoas que já estão no meio, ou pessoas que já estão no final. Eu acho que sempre é interessante ouvir para gerar esse conhecimento e dar um norte para as pessoas. Ou no mínimo gerar aquela curiosidade, aquela pulguinha atrás da orelha pra tentar entender. Eu acho que isso foi bem esclarecedor. Pelo menos pra mim. Achei que o oceanografia era mais pra um lado, mas eu vi que tem química, então não dá pra eu não vou poder fazer. Então não pode fazer uma pós-graduação aí, Só se for. Valeu, Diogo. Eu Muito que agradeço pelo obrigada. convite. Muito obrigado.